Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Estamos novamente para mais uma aula hoje da nossa Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Ponta Grossa, onde falaremos um pouco sobre a vitória apesar do sofrimento. O nosso texto estará baseado em Filipenses capítulo 1 e capítulo 2. Para tanto, nós vamos iniciar falando um pouquinho sobre o livro de Filipenses e depois, especificamente, a gente entra no assunto da nossa lição. Sobre o livro de Filipenses, meus irmãos, ele é o 50º livro da Bíblia e 11º do Novo Testamento. Filipenses se destina aos cristãos que estavam em Filipe como forma de agradecimento por tudo que fizeram pelo apóstolo Paulo durante o tempo em que esteve lá numa viagem missionária. A autoria do livro é atribuída logicamente a Paulo, com auxílio de Timóteo. Também o apóstolo estava na prisão em Roma. Ao final dos 4 capítulos, nós acompanhamos a gratidão e amor do apóstolo aos filipenses, em um agradecimento ao auxílio que eles deram, um auxílio financeiro a Paulo, né? E ele recebeu isso dos Filipos. Além do reconhecimento das ações dos cristãos de Filipe, o apóstolo também aconselhava a todos a permanecerem firmes em sua fé no Senhor, não permitindo que doutrinas erradas ou outras pessoas os influenciassem. Paulo também instruiu todos a serem unidos e agirem e servirem ao Senhor com humildade e temor, relembrando sempre do sacrifício realizado por Cristo em amor a todos nós. O apóstolo Paulo deixa claro que todos os seus esforços para levar a palavra do Senhor a diversos lugares, mesmo tendo sido preso, sofrido, né, foram benéficos, pois com as viagens que fazia, outras pessoas também passaram a pregar o Evangelho, mesmo com todas as dificuldades. O importante era saber que Cristo era anunciado, que nem a gente vê lá em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Então esse sempre era a palavra de ânimo de Paulo, né? Portanto, nesse livro também podemos entender a gratidão do apóstolo Paulo às boas práticas e o amor dos filipenses. Ele era muito grato aos filipenses. Ele também aconselhava os cristãos a viverem os ensinamentos do Senhor, sendo firmes mesmo diante das dificuldades e eventuais perseguições que eles pudessem sofrer. A nossa revista nos traz como objetivos saber e fazer. Saber entender que a vitória pode ser alcançada em meio ao sofrimento. E fazer, buscar a vitória em meio ao sofrimento. Quem que gosta de falar sobre sofrimento? Então, todos sofremos em algum momento da nossa vida, seja pelas diversas situações que a vida nos impõe, nós sempre temos alguma angústia, sempre temos algum sofrimento. E Paulo nos mostra de uma forma muito prática de como superar isso e vencer mesmo, embora tenhamos sofrimento. E temos que sempre buscar essa vitória em meio ao sofrimento. Esses são os objetivos aqui do nosso estudo de hoje, né? Nós temos como texto áudio também Filipenses 2, 5-8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, um texto maravilhoso que nos traz algumas reflexões, além até do que a revista nos traz de tema para essa lição de hoje. Eu fico imaginando alguém que sai da sua posição de superioridade, notoriedade e se humilha. Nós, como seres humanos, temos uma imensa dificuldade. E olha o exemplo que Cristo nos deu, que deixou toda a sua majestade, deixou toda a sua glória para se tornar como homem. E como homem se humilhou em amor a nós.
Aí nós nos perguntamos, que amor é esse? O tamanho desse amor? Então, segue aqui uma palavra muito interessante para uma reflexão, para que realmente saiamos da nossa posição e possamos estar sempre nos humilhando a serviço da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus e sendo, né, cada vez servos dessa palavra, obedecendo a essa palavra e levando o evangelho e também servindo ao próximo. Exemplo esse que Cristo nos deu. Então é uma coisa que eu sempre imagino, né? Que amor é esse? A profundidade desse amor é inimaginável, né, meus irmãos? Traz a nossa revista também algumas questões. O que você pensa quando ouve a palavra sofrimento? O que você, o que você acha? É possível ter vitória sobre o sofrimento? O exemplo de Paulo que nós vamos estudar hoje é bem claro com relação a isso. Nós vamos analisar 5 tópicos nesse estudo que mostram que é possível sim termos vitória sobre o sofrimento. Nós todos hoje estamos vivendo um momento de muito sofrimento. Toda a humanidade estamos sofrendo por causa dessa questão da pandemia, e isso nos tem trazido sofrimento, trazido angústia. Por outro lado, também traz muito para algumas pessoas, traz reflexão, o que somos, o que realmente somos. Nos parece que o ser humano também começa a perceber que ele não é soberano sobre todas as coisas, ele não tem poder sobre todas as coisas, né? Então, cabe aqui a gente entender que o homem, a nossa vida, o ser humano, ele sempre vai ter sofrimento ao longo da sua vida. Isso é característica nossa. Muitas pessoas têm alguns tipos de sofrimentos, com saúde, com dores, angústias, tristezas, enfim. Né, isso é inerente à característica do ser humano. Então, nós temos que entender isso, que faz parte da vida humana, mas nós podemos também entender que podemos ter vitória apesar do sofrimento, e esses exemplos são narrados por Paulo aqui em Filipenses e no estudo que teremos hoje. Como ponto inicial do nosso estudo, podemos entender que a vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo o tempo entendemos a utilização de nossa vida no reino de Deus. Vendo lá em Filipenses 1,12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuem para maior proveito do Evangelho. Paulo não se deixa destruir por causa do sofrimento. Paulo testemunhava em sua prisão Paulo testemunhava que a sua prisão era em função do compromisso com Cristo. E também uma orientação que Paulo traz. Mesmo quando nos sentimos limitados, jamais podemos perder o foco na nossa missão. Então, meus irmãos, o fato de estar numa prisão leva muitas pessoas a se entristecerem e se até desistirem das coisas, né? Mas Paulo considerava a situação como mais uma oportunidade de divulgar as boas novas de Cristo. Ele entendia que a atual circunstância não era tão importante quanto aquilo que ele podia fazer através dela, transformando uma situação adversa em vantajosa. Estendeu a mão aos soldados que formavam a guarda do palácio e encorajou os cristãos que temiam a perseguição. Podemos não estar em uma prisão, mas ainda assim muitas vezes temos motivo para nos sentir desanimados. Momentos de indecisão, responsabilidades financeiras, conflitos familiares ou até conflitos na própria igreja, ou a perda até mesmo de um trabalho, coisa que está infelizmente acontecendo hoje. A maneira como agimos nessas situações se refletirá a nossa fé. Procure formas, assim como Paulo, de demonstrar a sua fé, mesmo nas situações mais adversas. Que tais situações, se elas melhorarem ou não, aí sim a sua fé será fortalecida. Segundo tópico, meus irmãos, a vitória sobre o sofrimento é possível porque, mesmo no sofrimento, não perdemos nossa intensa expectação. Em Filipenses 1,20. Porque a minha intensa expectação
e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Irmãos, essa não seria a última prisão de Paulo, obviamente, nesse momento ele não sabia disso. Mas enquanto ele esperava o julgamento, sabia que poderia ser libertado ou executado, ou até mesmo executado. Entretanto, confiava que Cristo o libertaria. A oração de Paulo era para que, no momento do julgamento, pudesse falar corajosamente a favor de Cristo, sem timidez ou vergonha. Quer morresse ou quer vivesse, o que desejava era exaltar a Cristo e aí somente a sua fé poderia lhe ter sustentado, né, Paulo, ao meio da tamanha adversidade, a tamanha dificuldade. Irmãos, para as pessoas que não creem em Deus, para elas só resta a vida nessa terra. Portanto, é natural que lutem pelos valores terrenos, ou seja, dinheiro, popularidade, poder, prazeres e prestígio. Para Paulo, entretanto, viver significava desenvolver valores eternos e falar aos outros a respeito de Cristo, pois somente ele poderia fazer com que entendessem a vida sob a perspectiva da eternidade. Então, ou seja, quem é importante entendermos muito bem isso. Quem está nessa terra e não crê em Deus, só tem a sua vida. Então ela só vai se apegar às coisas dessa vida. Não vai ter uma perspectiva sobre a sua eternidade. Todo o propósito que Paulo tinha nessa vida era falar corajosamente a respeito de Cristo e se tornar semelhante a Ele. Assim, Paulo poderia dizer consistentemente que morrer era melhor do que viver. Portanto, a morte o livraria dos problemas terrenos e que viria Cristo face a face. Irmãos, vamos refletir, procuremos ter certeza do nosso destino eterno. Só assim nós seremos livres para servir, dedicando a nossa vida ao que realmente importa, sem medo da morte. Como terceiro tópico, a vitória sobre o sofrimento é possível porque nossa vitória tem como fundamento o senhorio de Jesus. Vamos ver lá em Filipenses 2, do versículo 9 até o 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Paulo enfatiza aqui o senhorio de Jesus. É impossível, é inadmissível viver a vida no reino sem admitir o senhorio de Jesus. Irmãos, isso é tão intenso que até na ocasião do juízo final, até aqueles que forem condenados reconhecerão a autoridade de Jesus e seu direito de reinar. Atualmente as pessoas podem escolher entre dedicar sua vida a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou serem forçadas a reconhecê-lo como Senhor quando ele voltar. Jesus poderá retornar a qualquer momento, meus irmãos. Será que estamos preparados para encontrá-los? Reflitamos sobre isso. O quarto tópico, irmãos, a vitória sobre o sofrimento é possível quando aprendemos a nos alegrar somente no Senhor. Filipenses 2, 17 e 18. E assim que seja oferecido por liberação sobre o sacrifício e serviço de nossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Irmãos, aqui nós temos um paradoxo. Como é que a gente pode se alegrar no sofrimento? Alegria é quando se chora, alegria é quando há dor, alegria é quando os ventos são contrários, alegria é quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. O que Paulo nos ensina, né? Que jamais se despreza a alegria, apesar do sofrimento, quando esse sofrimento é resultado da fidelidade e entrega ao Senhor Jesus. Então, ou seja, nós nos alegramos quando sofremos pelo Evangelho. Muitas vezes nós sofremos pelas nossas
nossos atos, são consequências que nós sofremos muitas vezes por questões que nós mesmos cometemos. Então, mas temos que ser sempre confiantes que Deus está conosco, e se nós sofremos na obra, isso é motivo de muita alegria. E também, irmãos, Paulo nos mostra que mesmo que se tivesse que morrer, Paulo estaria contente por saber que haveria ajudado os filipenses a viverem em Cristo. Quando você é totalmente comprometido a servir a Cristo, o sacrifício necessário para edificar a fé dos semelhantes lhe traz uma feliz recompensa. O quinto item, meus irmãos, nos traz o seguinte: que a vitória sobre o sofrimento é possível quando compartilhamos com os outros e desenvolvemos relacionamentos. Lá em Filipenses 2:25. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Paulo fala aqui sobre Epafrodito, né, que estava na prisão. Então, assim, mesmo na prisão, Paulo tinha um amigo. Sobre ele diz que era um irmão, cooperador, companheiro nos combates. O que Paulo nos ensina? Plantar amigos, desenvolver bons e duradouros relacionamentos na fé. Então devemos ter sempre, procurar desenvolver bons amigos. Cada vez mais, irmãos, hoje, apesar de vivermos numa sociedade cada vez maior, com maior número de pessoas, menos amigos nós temos. A impressão que cada um busca o seu mundinho, a sua vida, e não quer se preocupar muito com o próximo. Como é bom quando temos amigos, temos pessoas que realmente, verdadeiramente nós podemos chamar de amigos. E isso é muito importante, porque em alguns momentos de sofrimento nós precisamos extrapolar e até trocar, contar, narrar, pedir conselhos, desabafar. E para quem que nós vamos fazer isso? A não ser um amigo. E Paulo tinha um grande amigo, né? Quem era essa pessoa, né? Epafrodito entregou a Paulo, ele foi uma pessoa que levou a Paulo uma oferta levada pelos filipenses a Paulo. Então, ou seja, os filipos sustentaram Paulo financeiramente, né? Eles levaram uma oferta para ele, para que ele pudesse se manter. Em seguida, Paulo retornou uma carta de agradecimento, né, aos filipenses. Nesse momento, Epafrodito estava com ele era um ancião de Filipos, ele adoeceu por um tempo, e tão logo ele sarou, Paulo encaminha com uma carta a Filipos de agradecimento, para que ele voltassem a Filipo. O nome de Epafrodito é somente comentado no livro de Filipenses, mas como curiosidade, meus irmãos. Irmãos, o que fazer para viver a vitória sobre o sofrimento? Entender que o sofrimento é algo natural na vida humana. Já comentei que o sofrimento é inerente à vida humana, ele faz parte da nossa vida. Em algum momento nós vamos sofrer algum tipo de coisa, seja dor, seja um problema de saúde, um problema financeiro, uma angústia, uma tristeza, uma desesperança, algum tipo de sofrimento nós sempre vamos ter que passar, né? Isso faz parte da nossa vida. Não há o crente não pode falar que ele não vai sofrer, isso não está em momento algum na Bíblia. Mas sabemos que somos vencedores no sofrimento. Por Cristo e com Cristo seremos vencedores. Saiba diferenciar sofrimento por negligência, erro ou natural, com o sofrimento por fidelidade ao Evangelho. Paulo mostra que a alegria que ele tinha no sofrimento por sofrer pelo Evangelho. A alegria que ele tinha de saber que ele fortaleceu a fé de algumas pessoas, né, das pessoas com as quais ele se comunicou, com que ele evangelizou, né, fortalecendo essa fé. Isso traz uma alegria muito grande para ele, muito embora ele sofreu por isso. Ele foi preso por isso, ele sofreu, ele foi torturado e até veio a morrer por conta disso.
mas isso lhe trouxe muita alegria. A sua fé era muito forte e dava todo o suporte necessário para que ele suportasse essa situação. Em qualquer tempo, nunca se esqueça que Deus cuida de você em toda a sua caminhada. Temos que ter a firme convicção, irmãos, de que Deus sempre está conosco. Isso é um fato, isso é uma verdade. Quantas pessoas que nós conhecemos ao longo da vida, que por mais sofrimento essa pessoa esteja passando, por mais uma situação difícil que ela está passando, a pessoa ela acaba passando mais alegria ainda. Ela acaba, muitas vezes, a gente até ouvir, né, e até já presenciamos pessoas que você vai consolar e a pessoa acaba te consolando, né? São pessoas que realmente têm uma firme convicção de que Deus cuida dela, né? E Deus ele é soberano sobre toda a sua caminhada, sobre qualquer sofrimento que você possa passar nessa terra. E quando a gente estiver em sofrimento, vamos orar, pedir a Deus. Ele é o nosso Pai, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é sensível a tudo isso. Paulo, por diversas vezes, fez isso, orou a Deus e tinha certeza que Deus o livraria daquela situação. Então, irmãos, resumindo e também trazendo para os dias de hoje, nesse momento de pandemia, estamos todos, como Paulo, presos em nossas casas, enfrentando lutas e alguns sofrimentos. Abandonamos nossa fé? Nunca, jamais, pois a verdade do Evangelho não foi e jamais será destruída, sempre prevalecerá. Como Paulo, mesmo preso, era um missionário, nós também estamos reclusos em nossos lares nesse momento e dessa forma, também podemos ser propagadores da palavra que salva e que liberta. Paulo estava preso, nós em isolamento social, mas a palavra de Deus estava e está livre. Quando há convicção, compromisso com a verdade, jamais se perde a esperança. O que nutre nossa esperança, meus irmãos, somente quando as coisas parecem estar bem, ou caminham de forma confortável, agradável, que teremos fé. Paulo fala de uma ardente expectativa. Uma expectativa e esperança não pode ser em torno de nós mesmos. Ardente expectativa é estar de cabeça erguida e olhos postos para o Supremo. Marchar não apenas com as pernas, mas antes com o coração, com a nossa vida, aonde quer que estejamos. Não podemos deixar que nada nesse mundo, nem as nossas lágrimas, tire a nossa ardente expectativa. Nosso sofrimento precisa ser cristocêntrico. Jesus é e continua sendo o centro da nossa vida, apesar do sofrimento. Ele faz com que experimentemos a vitória. E esse é um dos paradoxos do cristianismo. Paradoxo e não contradição. Alegria quando se chora, alegria quando há dor, alegria quando os ventos são contrários, alegria quando houver ameaça de morte por fidelidade a Jesus. Alegria em todas as circunstâncias é um aprendizado de fé, é um tipo de alegria que é traduzido como felicidade. Mais do que um sentimento, uma atitude, compartilhemos dor e problemas, que possamos desenvolver relacionamentos sadios. Falemos do nosso sofrimento, do que nos incomoda, e não com lamúria, não como ingratidão, não como murmuração, mas vamos falar para exaltar a Cristo. Quando temos com quem falar nossas dores e compartilhar nossas lágrimas, podemos afirmar que temos vitória em tempo de sofrimento. Em qualquer tempo, nunca devemos esquecer que Deus cuida de nós em toda a nossa caminhada. Vitória, apesar do sofrimento, é possível quando em todo o tempo entendemos a utilização da nossa vida no reino de Deus. Meus irmãos, então, por hoje seria isso. Espero ter contribuído, meus irmãos, e que Deus abençoe a todos e até a próxima. Um grande abraço, meus irmãos. Que Deus abençoe.